Graça e paz, meus amados irmãos, minhas irmãs, bem-vindos ao canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. Juntos estamos rezando o curso bíblico católico. Estamos no livro do Êxodo, rezando com o tema Tempo e Espaços Sagrados. Êxodo, capítulo 35 ao 40. São 6 partes meditando com este tema e estamos iniciando agora a terceira parte, os apóstolos e o sábado. Iniciamos a nossa meditação. Meditamos, meus amados irmãos, minhas irmãs, com o tema os apóstolos e o sábado. Então, meus irmãos, dentro do horizonte maior de compreensão da lei de Moisés, aprofundado por Jesus, os apóstolos perceberam que em Cristo aconteceu uma nova criação, tendo em vista que a primeira foi ferida pelo pecado original e precisou ser remida. O Pai Celeste trabalhou 6 dias, descansou no 7º dia e deixou o preceito moral para o homem sempre descansar após 6 dias de trabalho. Jesus também trabalhou na nova criação e descansou no 1º dia após o sábado, o dia da ressurreição, quando ele completou a obra da nossa redenção. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Portanto, o cume da nova criação foi no 1º dia da semana, o dia da ressurreição. Então vejamos o que nos ensina em João, no capítulo 20, versículo 1 seguintes. Então, com a Bíblia na mão, fazemos a nossa leitura. Ensinamentos com a narrativa de João. No 1º dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem na madrugada, quando ainda estava escuro. Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava, e disse para eles: tiraram o túmulo do meu Senhor, e não sabemos aonde o colocaram. Então o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura que diz: ele deve ressuscitar dos mortos. Então, meus irmãos, meditando sobre esta leitura, desde a ressurreição que o 1º dia da semana passou a ser um dia especial para os cristãos. Desde a ressurreição, repito para que fique claro na nossa mente e no nosso coração, desde a ressurreição que o 1º dia da semana passou a ser um dia especial para os cristãos. E não podia ser diferente, pois foi o dia da grande vitória de Cristo sobre as trevas e a morte. Seria estranho, diante do maior acontecimento da história, a ressurreição do Senhor, o cristão ser indiferentes. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Por isso, nos primeiros anos, eles ainda iam rezar no Templo de Jerusalém e frequentavam a sinagoga aos sábados, porque já tinha esse costume desde criança, e a própria sociedade hebraica ou o pequeno grupo de judeus espalhados pelo mundo afora girava em torno do templo, sinagoga e do sábado.
Eles também aproveitavam estes lugares e dias para evangelizar os judeus, mas, ao mesmo tempo, já começaram a se reunir no primeiro dia da semana para celebrar a Eucaristia. Com o tempo, este dia passou a ser tão importante que passou a ser chamado de domingo, ou seja, Dia do Senhor. Então, vou repetir aqui para que fique claro que eles também aproveitavam estes lugares e dias para evangelizar os judeus, mas, ao mesmo tempo, já começaram a se reunir no primeiro dia da semana para celebrar a Eucaristia e, com o tempo, este dia passou a ser chamado de domingo. Um dia muito importante. Passou a ser chamado de domingo, ou seja, o dia do Senhor é algo muito significativo que não pode ser desconsiderado por nós hoje em dia, pois professamos a fé em continuidade com os apóstolos e não de acordo com o que cada seita vai inventando de tempos em tempos. É muito significativo que o Cristo ressuscitado sempre se manifestasse aos seus discípulos no primeiro dia da semana. Então, mais uma vez, ficamos atentos à leitura. João, evangelista João, capítulo 20, versículo 19 seguintes. Então, lembrando esta leitura. Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, Jesus entrou. Repito, era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, Jesus entrou. Ficou no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Continuando com a nossa leitura, agora em João capítulo 20, versículos 26 seguintes. No domingo seguinte, os discípulos estavam reunidos de novo. Desta vez, Tomé estava com eles. Estando fechado as portas, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: estenda a mão aqui, o seu dedo e veja, estenda aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e toque o meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: você acreditou porque viu? Felizes os que acreditaram sem ter visto. Jesus também derramou o Espírito Santo no primeiro dia da semana. Lembrando aqui a leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 seguintes. Quando chegou o domingo de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como um sopro e de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então como línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, meus irmãos, continuando com a nossa meditação. Por tudo isso, os primeiros cristãos passaram a celebrar a Eucaristia no primeiro dia da semana. E isto não pode ser desconsiderado por nós hoje em dia. Continuando mais uma vez a leitura. Atos capítulo 20, versículos 7 seguintes.
Então, atentos à leitura da palavra de Deus. No primeiro dia da semana, estávamos reunidos para a fração do pão, ou seja, para a Eucaristia. Paulo, que devia partir no dia seguinte, dirigia a palavra aos fiéis e prolongou o discurso até meia-noite. Continuando a leitura, Atos 16, capítulo 2, Atos capítulo 16, versículo 2 seguintes. Todo primeiro dia da semana, cada um coloque de lado aquilo que conseguiu economizar. Desse modo, vocês não precisarão esperar que eu chegue para fazer a coleta. Assim, os apóstolos e os primeiros cristãos frequentavam o templo diariamente pelo costume adquirido e aproveitavam o sábado para evangelizar os judeus nas sinagogas, mas vão compreendendo que o primeiro dia da semana é o domingo, é dia do Senhor. Esta nomenclatura, dia do Senhor, por si só, já aponta uma mudança na nova aliança em relação ao preceito da guarda do sábado da antiga aliança. Vejamos em Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, neste tempo de tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, eu estava exilado na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Num domingo, no dia do Senhor, o Espírito tomou conta de mim e atrás de mim ouvi uma voz forte como trombeta. Veja, meus irmãos, os discípulos foram entendendo o verdadeiro sentido de cumprir a lei de Moisés a partir do exemplo de Jesus. Por isso, com o tempo, os cristãos não sacrificavam mais bodes no templo, nem circuncidavam os meninos, nem abraçavam a poligamia e o divórcio, e foram vivenciando o descanso no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição e da Eucaristia, ao ponto de passarem a chamar o primeiro dia da semana de Dia do Senhor, ou seja, domingo. Tudo isso é muito significativo. Não podemos desconsiderar essa maturidade cristã, uma vez que somos signatários da antiga aliança, mas da nova aliança do Cristo ressuscitado. Afirmar que a Igreja Católica proibiu o descanso no sábado através de um decreto é uma grande mentira histórica. Eu repito para que fique claro na sua mente e no seu coração. Afirmar que a Igreja Católica proibiu o descanso no sábado através de um decreto é uma grande mentira histórica. A Igreja apenas continuou com a tradição que veio dos apóstolos e orienta os seus filhos a vivenciarem toda a espiritualidade pascal, todo domingo na Santa Missa. Se alguém quiser descansar no sábado, não tem problema, desde que não faltem à Santa Missa num dia de domingo, dia do Senhor. Se alguém quiser descansar no sábado, não tem problema, desde que não faltem à Santa Missa no dia de domingo. Amém, meus irmãos? E nós finalizamos a nossa meditação. Meditação hoje, que é a terceira da semana, do terceiro dia, os apóstolos e o sábado. Muito bem, meus amados irmãos, minhas irmãs, convido você agora para pegar a sua Bíblia
e fazer a leitura da palavra de Deus. A leitura do curso bíblico que nós acabamos de meditar está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 7 a 12. Atos, capítulo 20, versículos 7 a 12. E você possa agora fazer esta leitura. Mais uma vez eu repito, Atos, capítulo 20, versículos 7 a 12. Após fazer a leitura, deixe aqui no canal DJC Brasil o seu comentário sobre o que você entendeu desta leitura. Faça o seu CCC, curtindo, deixando aqui um joinha, comentando e compartilhando os vídeos do curso bíblico. E se ainda você não está inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as novidades, as notificações do canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. Nós encerramos mais uma vivência, mais uma meditação do tema Tempo e Espaços Sagrados no livro do Êxodo do nosso curso bíblico católico. Graça e paz, meu amado irmão, minha irmã. Deus abençoe você e sua família e até a próxima meditação aqui no canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo.